Falando um pouquinho para vocês, né, das características do jogo do basquete, né? O basquete, como um esporte coletivo, ele tem algumas características que são fundamentais para a gente entender a dinâmica do jogo, né? Então, não existe nessa figura que eu estou mostrando para vocês, não existe uma ordem hierárquica, aquilo que é mais ou menos importante. Essas três características são importantes. Então, nós temos aqui a cooperação e oposição. Então, por exemplo, né, um atacante, ao mesmo tempo, ele coopera com o seu companheiro, né? E ele se opõe ao defensor e vice-versa, né? O defensor também ele tem uma ação de cooperação com seus companheiros de defesa e, ao mesmo tempo, ele se opõe ao atacante. E essa cooperação e oposição no basquete, ela ocorre em diferentes níveis, né? Nós podemos pensar numa situação de 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, até chegar no 5 contra 5, que é o jogo completo. A segunda característica importante é a criação e diminuição do espaço. Então, estou dando um exemplo aqui para vocês, né, do corta-luz. Então, o atacante, ele cria o espaço para a ação do seu companheiro, né? Ele faz aquele bloqueio, tentando fazer com que o seu companheiro ganhe um espaço para tentar o arremesso, a finalização, ou um passe de retorno, enfim. Enquanto isso, o defensor ele tenta diminuir esse espaço, dificultando a ação do ataque. Então, essa é a característica de criação e diminuição do espaço. E a terceira característica é a imprevisibilidade. O jogo do basquete, apesar de nós termos aí, quem trabalha com basquete sabe disso, né? De nós termos aí as famosas jogadas ensaiadas, tal, mas o basquete é um jogo onde a imprevisibilidade ela tem uma importância muito grande, né? Porque nem sempre aquilo que você combina com o seu companheiro é possível de ser realizado em função da ação ou da reação, né, do seu adversário, seja ele atacante ou o defensor. Então, por exemplo, nessa mesma situação do corta-luz, como é que a gente poderia falar de imprevisibilidade, né? Todo mundo sabe, quando você faz o corta-luz, você faz o bloqueio, você sai na direção do bloqueio. Aí o defensor ele se antecipa, e aí é que entra a imprevisibilidade. O atacante ele inverte a saída, né, em função desse posicionamento do defensor. Então, essas são as três características básicas do jogo: cooperação e oposição, criação e diminuição de espaços e a imprevisibilidade. E aí nós temos a dinâmica do jogo, né? O jogo de basquete é um jogo muito dinâmico, ele ocorre o tempo todo numa situação de participação total dos jogadores, né? Diferente, por exemplo, do vôlei, onde uma equipe está de um lado da quadra, outra equipe do outro lado, ou do futebol, onde existem posições definidas, goleiro, atacante, meio de campo e defesa. No basquete, o jogo acontece simultaneamente, com essa participação simultânea. Então, nós temos o ataque, a defesa e o processo de transição, que no ataque normalmente é chamado de contra-ataque, e na defesa é chamado de volta ou equilíbrio defensivo. Aí nós temos os fundamentos, né, as situações de jogo e, evidentemente, os sistemas. E todo esse sistema ele é muito integrado, ele é muito interdependente. Nada acontece isoladamente. Então, se você pensar numa situação de ataque e defesa, você pode imaginar uma situação de dupla e a execução dos fundamentos, que sem os fundamentos nada seria possível.